Salve, salve, galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, ontem ficamos sem vídeos aí, né? Tive um compromisso aí no período da noite e não pude gravar, infelizmente, né? Mas basicamente, né, o mercado, dentro do panorama que eu consegui trazer no domingo, ele fez um movimento, a expectativa do movimento que eu esperava, mas eu não esperava este tamanho, né, de amplitude, né? Vamos ser sinceros aqui, eu não esperava essa magnitude. Tinha alguns fatores aí para o mercado pegar e começar a fazer essa movimentação de alta, né? Fatores aí que eu deixei bem claro no vídeo de domingo, beleza? Basicamente hoje, né? O que temos aí de panorama para hoje? Temos o seguinte: o mercado forma aqui aquilo que a gente chama de PDH, certo? Ele forma uma máxima, tem média móvel de 200 do diário aqui flat, né? Ou seja, essa média móvel, ela parece uma linha horizontal, que seria a forma mais poderosa que a gente pode presenciar da média móvel de 200, beleza? O que presenciamos aí no pregão de hoje? Uma RBI oculta, tá? Então, isso daqui seria uma RBI oculta, ou seja, o mercado ele faz uma movimentação de queda, né? Então ele faz aqui uma movimentação de queda no range do gift da barra do pregão de ontem, né? E aí, uma vez que o mercado reverte aqui no range do 33%, ele começa aqui a acionar uma RBI oculta. Qual que é o problema? Essa RBI oculta não fechou acima da máxima do pregão de ontem, tá? Então isso daqui acaba sendo negativo para a continuidade do movimento de alta. Além disso, a gente tem o mercado amanhã, tá? Amanhã, dia 21, tá? Dia 21 de setembro de 2022. A gente tem a super quarta, que, né, o dia que vai ter a decisão de política monetária, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Aqui tem uma expectativa de que o Banco Central não faça alteração na taxa de juros, e nos Estados Unidos o mercado está precificando uma alta, né, maioritária ali de 0,75 base points, né, ou 75 base points. Caso o mercado, né, caso o Fed ele faça um aumento de 100 base points aí já vai ser contra aí a expectativa do mercado. Pode ser que a gente veja aí uma movimentação um pouquinho mais abrupta de queda, né? Porque o aumento da taxa de juros ele faz com que o valor intrínseco das empresas acaba desvalorizando, certo? Então é mais ou menos isso. A gente tem um cenário onde a partir das 3 horas, tá? 15 horas de amanhã, a gente vai ter uma alta volatilidade do mercado, tá? Então, não é recomendado que você esteja posicionado dentro desse intervalo, tá? Principalmente do intervalo das 3 até as 4 horas, mais ou menos, tá? Porque aqui sai a decisão de política monetária e às 3h30 é o discurso do Jerome Powell, né? Dando um pouquinho mais de detalhes aí sobre o que está acontecendo. Então, a gente costuma ver bastante volatilidade dentro dessa faixa aqui de horário, tá? Então, ressalva aí o período das 3 horas do dia de amanhã, somado aí ao período das 4 horas, não esteja posicionado, tá? Principalmente se você operar e tem o costume de operar alavancado, beleza? Então aqui a gente tem uma expectativa de uma movimentação de baixa, porque a gente consegue perceber um PDH, beleza? Como a movimentação foi uma movimentação bem forte, né? O mercado americano aí, ele tá fazendo uma movimentação de queda. Nosso mercado ele não tá indo de acordo com o mercado americano. Pode ser que a gente tenha uma precificação no dia de amanhã, certo? Uma coisa aqui que tá me chamando a atenção de uma forma geral é que do período que a gente marcou o topo, né, o mercado americano ele já faz uma correção um pouquinho mais profunda e a gente ainda não está fazendo esse tipo de movimento, né? A gente está derivando, tá? Então a gente tem uma liquidez, né, uma região de liquidez aqui que não foi mitigada ainda, que pode servir de imã para o mercado testar de novo, tá? Então a gente pode ter aqui a região dos 116 mil, região dos 117 mil, como possível ponto de teste aí para o mercado, tá? Então a gente tem essa possibilidade aí para o dia de amanhã, certo? Olhando aqui um tempo gráfico um pouquinho menor, né, entendendo aí um pouquinho mais sobre o panorama geral do que está acontecendo, a gente teve esse ralizão de alta no pregão de segunda-feira, né, então tivemos uma movimentação aí de por baixo 4 mil, 5 mil pontos, se eu não me engano.
A gente teve uma movimentação de queda hoje, o mercado segura nessa região do order block, certo? Então, para quem conhece aí o SMC, esse daqui seria uma região de order block. O order block verdadeiro é aquele que tem imbalance, né, antes dele, né? Isso de acordo com o criador desse conceito, tá, pessoal? Então, o mercado veio testar essa região aqui, fez o stop, rejeição dessa mínima aqui, começou a fazer uma movimentação de alta e no final do pregão aqui, o mercado faz a renovação da máxima do dia, né? Ele renova a máxima do dia e faz a rejeição deste ponto aqui. Tá? Então a gente tem um possível cenário aí de uma movimentação de baixa. Tá? O mercado está testando uma região de resistência aí bem importante. Se a gente pegar aqui o gráfico de uma hora, olha lá, a gente consegue perceber que essa movimentação aqui, ó, aqui foi a divulgação do CPI, tá? O mercado faz uma movimentação de pullback e começa a fazer uma movimentação de baixa, tá? Este candle aqui, inclusive, faz uma rejeição de nova máxima. Então, essa região aqui vira uma região de resistência bem importante, tá? Então, a gente tem essa região de resistência. O mercado ele tá travado nessa região. Foi a região que segurou esse ralizão de alta que tivemos no pregão de segunda-feira e está segurando aqui essa movimentação aqui, certo? Como o mercado ele já capturou a liquidez formada dessas máximas, pode ser que, né, uma vez que ele captura a liquidez externa, ou seja, a liquidez presente na movimentação mais ampla do mercado, ele venha buscar a liquidez interna, né? São pontos aqui que ele ainda não testou. Tá, então a gente tem esse possível cenário aí para o dia de amanhã, tá? Um cenário de possível baixa. Caso o mercado americano também esteja de acordo com isso, tá? Então a gente tem como driver aí no mercado o S&P 500, o Dow Jones Industrial, são ativos aí que a gente tem uma correlação bem forte, certo? Então é interessante daí de fazer a monitoração desses ativos aí, principalmente aí ao longo do overnight, certo? Ao longo daquilo que o mercado faz no pregão de Tóquio e de Londres, beleza? Então, para o mercado de amanhã, a gente tem um possível cenário aí de baixa, certo? Alinhando aqui essa captura de liquidez aqui no final do dia e esse possível movimento de baixa aqui, tá? Isso, novamente, reforçando, é apenas minha visão particular, tá? Não é uma recomendação de investimento, nem uma recomendação aí de operação em mercado de derivativos, tá? Que é um mercado extremamente alavancado e que tem um risco bem forte aí para se expor, certo? Outra coisa que me chama a atenção aqui, a gente tem um pontinho de suporte intermediário, né? Alinhado aqui com uma possível região da média móvel de 200. Caso o mercado, dependendo daquilo que o mercado fizer, né, a gente pode presenciar uma média móvel de 200 subindo um pouquinho mais, indo em confluência com essa região aqui, desta mínima aqui, tanto a mínima de hoje quanto a mínima deste último movimento, né, deste último movimento aqui do mercado, certo? Aqui temos algumas regiões intermediárias, que somadas aí podem gerar aí um certo problema aí na movimentação de queda, podem ser níveis de suportes aí mais interessantes para a gente estar monitorando, certo? E por fim, a gente tem, né, essa região aqui que é o FVG do gráfico de uma hora, tá? Então eu vou só mudar aqui. Então, isso daqui é um FVG do gráfico de uma hora. E a gente tem a região, né, da mínima aqui, que formou toda essa rejeição, né, deste movimento aqui. Então o mercado, o que ele fez basicamente? A gente pegou, teve este movimento aqui que capturou, né, toda essa liquidez, fez essa rejeição aqui e começou a fazer todo esse movimento de alta aí, que foi mais ou menos, né, a expectativa aí, a narrativa da movimentação que eu estava tentando ler no domingo, beleza? Uh, Olhando aqui no para o gráfico do dólar, a gente tem uma situação bem semelhante, tá? Bem semelhante mesmo. Então, enquanto o índice ele faz um PDH, né? Enquanto o índice ele faz um PDH, o dólar ele já faz um PDL, tá? Então ele faz um prior day low, certo? Ele faz a rejeição da mínima do pregão de segunda-feira, tá? Então a gente teve aqui essa cutucadinha, tivemos um teste aqui, isso aqui é região de FVG do gráfico de uma hora, tá? Então o mercado ele trava bem neste ponto aqui, desta barra aqui, né, que foi a barra do CPI, certo? Então foi uma barra aqui bem presente aí dentro do mercado.
alinhado aí ao espaço que o mercado tinha, né? A gente tinha um espaço wide aqui, o mercado estava longe da média móvel de 200, e quando o mercado está longe da média móvel de 200 não, perdão, pessoal, longe da média móvel de 20 períodos, quando o mercado está longe da média móvel de 20 períodos, a média móvel de 200 tem mais influência, né? Tem mais liberdade aí para ter influência sobre o preço, certo? Então, esses dois pontos aqui servindo de suporte, o mercado deixa aqui um poder das duplas, tá? Então ele deixa um poder das duplas, faz uma movimentação de alta, rejeita esta regiãozinha aqui e começa a fazer uma movimentação de queda, né? Fazendo a rejeição da mínima deste dia aqui, tá? Como esse movimento aqui, ele fechou bem próximo dessa região, a gente tem a possibilidade aqui de continuidade da movimentação de queda, tá? Mas tem aqui um cenário onde a gente tem essa derivinha aqui em tempo gráfico menor e o mercado ele pode estar subindo fazendo a liquidação dessas posições, tá? Então, a termos aí, né, de gráfico de 15 minutos, a gente consegue perceber um pouquinho mais a movimentação do dólar. Então, tivemos aqui um mercado bem lateral, tivemos o teste da mínima do pregão de segunda-feira, né? Então, isso daqui era uma região de LOI, né, o Low of Yesterday. O mercado ele faz a rejeição aqui com o poder das duplas, rejeita a máxima aqui da barra de referência, né? Ou seja, a última barra aqui tem o controle, né? Seria o termômetro para você medir a influência ali da presença vendedora dentro da movimentação de queda. O mercado ele faz a rejeição deste movimento aqui alinhado com a média móvel de 20 descendente. Faz o teste aqui do fundo e a impressão que dá, né, que a gente consegue perceber aqui que esse movimento ele está sem força. Então tem a possibilidade sim da gente presenciar uma movimentação de alta, uma movimentação mais corretiva, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar tanto no índice quanto reforçando aqui para o dólar, da gente olhar aqui a Fab4, tá? Então a gente tem uma Fab4 aqui cujos itens estão separados um do outro, tá? Então a gente tem uma Fab4 em estado wide, né? O que não é uma estratégia tão interessante você operar a favor da Fab4 quando você tem uma Fab4 em estado wide, né? Que é uma Fab4 de menos qualidade, tá? Olhando para o dólar, né, voltando aqui para o dólar, a gente tem uma Fab4 também, né, relativamente separado, né? Então as médias elas estão relativamente distantes uma da outra, tá? Somado aqui à região do FVG do gráfico de uma hora, tá? Então tudo isso daqui pode me levar a crer que a gente tem ali uma possível movimentação de alta para o dólar para o dia de amanhã, tá? Caso isso também esteja alinhado também com o sentimento do mercado, tá? Na super quarta, tá? Então amanhã é um dia bem volátil dentro do mercado, é um dia de ganho de experiência, se você ainda não participou desse tipo de dia, né? É um dia bem importante aí dentro do mercado. Então é interessante que você tenha esse tipo de experiência, mas que consiga controlar o seu nível de exposição ao risco, tá? Porque caso você erre na tua mão, isso pode sair muito caro, beleza? Então, a termos do dólar aí, né, o que eu esperaria seria uma movimentação de alta, com esses pontos aqui de atenção, pontos que tem sim a possibilidade de fazer a reversão do movimento, certo? Então, são esses pontos aqui que eu estou mais antenado. E no caso do índice, né, a gente tem aqueles pontos ali servindo de suporte, né? Então, a expectativa seria um movimento de queda para o índice no dia de amanhã e uma movimentação de alta para o dólar, caso não tenha nenhuma mudança aí no cenário. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, se essas análises estão te ajudando, por favor, tá? Deixe seu like, comente aqui abaixo aquilo que você gostou, sugestões aí para o canal, tá? Que eu sempre vou estar buscando aí acrescentar para a vida de vocês e a termos aí de educação, principalmente aí conteúdos de qualidade sobre day trade. Fechou, pessoal? Muito obrigado, valeu pela presença, um abraço, até mais, tchau, tchau.